Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma palestra digital do CELI, do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Meu nome é Bruno, sou palestrante da casa e hoje nós vamos falar a respeito de força de vontade. Para quem quiser se aprofundar mais no assunto, eu vou tomar por base o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre amar o próximo como a si mesmo. No título a gente já percebe que o capítulo vai falar sobre amor, amar ao próximo como a si mesmo. Mas indo mais a fundo, lendo, a gente vai perceber também que ele trata sobre o egoísmo. E aí eu queria traçar um paralelo entre essas duas palavras, em relação ao egoísmo e em relação ao amor. Se nós pensarmos, tá, lá atrás, no momento em que nós fomos criados, lá atrás em que nós surgimos como espíritos, e como diz o livro dos Espíritos, né, numa pergunta que é dito que nós somos criados simples e ignorantes, nós podemos dizer que nós tendemos lá atrás a ser mais egoístas. E à medida que nós vamos evoluindo, a gente vai se desapegando, compreendendo, né, a não necessidade de sermos egoístas e vamos nos tornando mais amorosos, a ponto de chegarmos um dia, quando formos espíritos puros, a sermos totalmente desapegados do egoísmo e sermos totalmente amorosos. Podemos usar como exemplo Jesus, um espírito de luz, um espírito perfeito, que mesmo sem a necessidade de reencarnar, reencarnou, baixou a frequência vibratória dele por um grande período para poder estar aqui entre a gente, para poder nos passar informações de extrema importância para nos ajudar a alavancar a nossa evolução. Ou seja, um espírito muito amoroso, totalmente desapegado do egoísmo. Porque se ele fosse um pouquinho egoísta, ele... não vou descer lá, né? Ele poderia pensar... Porque ele até já sabia o que iriam fazer com ele. Imagina só, né? Se ele tivesse um pouquinho de egoísmo, fosse, não, deixa que o pessoal lá, eles vão evoluir com o tempo, não, é só deixar eles. Ele não pensou assim, certo? Ele se fez homem como nós para auxiliar na nossa evolução. Ele era puro amor. Agora, se a gente então, de novo, traçar um paralelo entre o egoísmo e o amor, existe uma distância, um caminho que precisa ser percorrido. E como que a gente vai percorrer esse caminho? Eu vou dizer para vocês, vai ser através da nossa força de vontade. Sem a força de vontade aplicada, nós não vamos conseguir fazer esse caminho até lá. Ele vai ser natural, mas sim, ele vai precisar da nossa força de vontade, da nossa dedicação, do nosso interesse em nos desenvolvermos. Porque se a gente só cruzasse os braços e ficasse com os braços cruzados e esperando a evolução nossa chegar, era só fazer isso, era muito fácil, certo? E não é assim. A gente precisa batalhar, no bom sentido, pela nossa evolução, pelo nosso crescimento espiritual. Se nós não fazermos diferente do que nós estamos fazendo hoje, nós vamos continuar sendo nós mesmos no hoje. E aí, a nossa evolução vai ficar um pouco prejudicada. Nós vamos estar atrasando ela. Com certeza, muitas das dores que nós sentimos, dos sofrimentos, eles também estão relacionados a isso. Servem para nos impulsionar a sair a descruzar os braços. Porque às vezes a gente está assim, na nossa evolução de braço cruzado, né? Tá numa zona de conforto e alguma situação externa aparece de um acontecimento que a gente não espera e nos impulsiona a evoluir. Às vezes pode ser também uma expiação, pode, mas pode ser também um teste, uma nova etapa na nossa evolução. E por que é importante a gente canalizar essa força de vontade para a nossa evolução? Porque a todo instante, a todo momento, nós estamos sendo testados em nossa evolução. Nesse exato momento, nós estamos tendo um pensamento. E esse pensamento que a gente está tendo agora
está sendo emanado para o universo. Seja ele bom, seja ele ruim. A gente escolhe o que a gente quer plantar. Começa pelo pensamento. Só que o que acontece? A gente escolhe o que quer plantar, mas a gente não vai escolher o que vai colher. No momento em que a gente teve um pensamento e a gente emanou para fora, esse pensamento vai viajar e ele vai entrar em ressonância com outros pensamentos iguais, com coisas de energia semelhante e com pessoas ou outros espíritos de energia semelhante. E aí nós vamos estar atraindo para nós situações semelhantes a esse pensamento que a gente teve. Tudo isso em um segundo, um pensamento. Pensei. Por isso, ter a força de vontade a todo instante de tentar ser uma pessoa melhor, de se esforçar, de buscar o melhor para nós e para os outros. E vou dizer para vocês como é importante a gente ter essa força de vontade e como a gente pode aplicá-la melhor. Desenvolver o hábito da presença é algo incrível para a gente conseguir canalizar melhor a nossa força evolutiva, nossa força de vontade para a nossa evolução. E o que seria desenvolver esse hábito da presença? É estar no momento presente a todo instante. É saber que o que existe é o agora, é onde a gente está agora, é isso que a gente está fazendo, é o que tem de mais importante para ser feito. E por que é tão difícil fazer isso, né? Porque o natural é o quê? O natural a gente está pensando lá atrás, no passado, está relembrando alguma situação, está revivendo uma situação. Geralmente a gente revive situações que foram de estresse, alguma coisa que a gente deixou passar, que daí o fulano fez tal coisa, e a gente fica com aquele pensamento repetitivo ali pensando lá no passado, né? Ou a gente está com o pensamento lá no futuro, imaginando uma situação que vai acontecer, uma catástrofe que vai ser pior, e que vai, e esse pensamento vai gerando uma ansiedade na gente, e o presente está aqui. E a gente não percebe, e a vida passando, e a mente ou lá no passado ou lá no futuro. Mas ela tem uma dificuldade tremenda em estar aqui no presente. E por que a gente tem essa dificuldade grande? Bom, a gente é um espírito que tem vontade, que, em tese, coordena o nosso corpo, né? Através de inúmeros corpos que vão se tornando mais densos até chegar no corpo físico, material, palpável que a gente tem aqui, que a gente enxerga, que é o nosso veículo de transporte no mundo material. Esse espírito ele tem uma vontade, só que ele está sujeito também a alguns mecanismos do corpo. E é importante a gente entender os mecanismos do corpo para saber como melhor canalizar essa energia do espírito e a energia do corpo na nossa evolução. Acontece que o nosso corpo ele possui milhares de anos, né? Existe um processo evolutivo material também do nosso corpo, do nosso DNA, seja através de outros seres, de forma externa, ou também através do nosso próprio espírito trabalhando internamente numa energia, numa frequência que acaba moldando sutilmente o nosso corpo. Mas, de modo geral, o nosso corpo, o nosso DNA, ele possui milhares de anos. E, por muito, muito, muito tempo, lá atrás, lá nos primórdios, lá no Homem da Caverna, lá quando, quem sabe, nós não começamos a reencarnar no planeta Terra, naqueles corpos mais primitivos, nós não tínhamos a abundância de alimento que nós temos hoje. Mas nós tínhamos que sobreviver. Então, o que o nosso corpo aprendeu a fazer? Ele aprendeu a economizar energia. Então, a gente saía para caçar, comia alguma coisa, caçava, e ia guardar energia. E aí, quando vinha a fome, ia caçar de novo e voltava para casa para se proteger das feras, porque a gente era presa fácil. E a gente fez isso por milhares de anos. Acontece que nos últimos 200, 300 anos, a gente desenvolveu muito a nossa tecnologia, a ponto de construir geladeiras, a ponto de ter supermercados, tudo muito fácil, muito prático. No celular a gente consegue pedir comida para chegar em casa, então a gente não tem mais essa necessidade de economizar energia do nosso corpo. Só que o nosso corpo continua funcionando daquela mesma forma.
E isso faz com que o nosso corpo tenha mecanismos de economizar energia, que um deles a gente conhece muito bem, que é o hábito. Nós temos hábitos. A gente começa a fazer uma coisa de uma determinada forma, aquilo fica sedimentado no nosso comportamento, porque a gente faz assim, deu certo, é assim que funciona, e sempre faz da mesma forma, sempre faz da mesma forma, sempre faz da mesma forma. Quando a gente vai querer mudar esse hábito, aí vem a dificuldade. Por quê? Porque vai ter que ter um gasto de energia adicional. O cérebro vai ter que criar uma nova conexão neural para fazer aquilo de forma diferente. Só que olha só que incrível, o nosso espírito quer fazer de forma diferente, mas o nosso corpo, ele representa aquilo como uma ameaça, um gasto de energia desnecessário. Porque o corpo, a vontade dele não é uma vontade própria, o objetivo mesmo é biológico de sobrevivência. Então nós temos que ter força de vontade para conseguir superar um hábito enraizado, algo que ficou sedimentado ali com o tempo. Um comportamento vicioso, um comportamento... A gente sempre faz assim dessa forma. É por isso que é muito difícil de não ficar pensando só no passado ou só no futuro. Porque ficar pensando no passado, como a situação já ocorreu, tu só precisa reviver. Não gasta tanto energia. Agora, ficar no momento presente, sentindo todas as sensações, ouvindo, estar presente numa conversa com uma outra pessoa, sentir o corpo, isso gasta energia, porque são informações novas em que nós estamos recebendo. Agora, se a gente ficar lá com a cabeça totalmente voltada para o passado, revivendo a situação, revivendo... Aquilo ali, eu gasto o mínimo de energia. A gente fica ali, às vezes tá... Né, parece que a pessoa está hipnotizada, assim, fica imaginando a situação, ou imaginando no futuro também não gasta muito, porque a gente imagina o futuro da mesma forma que é o passado, a gente só replica, né? Só tem uma tendência ruim, negativa, que a gente às vezes deixa até pior. A gente faz assim, isso é a nossa forma de ver. A gente acha que a gente se protege dessa forma, nos protege pensando algo catastrófico, né? Então, né? Aí talvez dá até um pouco de alívio no agora, porque é bom que agora ainda não aconteceu aquilo. Mas entendam, a força de vontade que nós temos que aplicar é para, de certa forma, também combater esses hábitos que nós temos. O hábito de agir de determinada forma. E estando no momento presente, vivendo agora, a gente vai captar melhor as oportunidades de evolução. Por exemplo, e a gente pode falar em evolução e deixar de ser egoísta, né? Não precisamos fazer coisas grandiosas. Em algum momento, sim, nós vamos conseguir fazer as coisas grandiosas com naturalidade. Talvez hoje a gente não consiga, mas talvez hoje deixar de ser egoísta é prestar atenção na opinião do outro. É estar presente ouvindo e entender o ponto de vista da pessoa. A gente não precisa concordar com tudo e mudar a nossa opinião o tempo inteiro, deixar de ser quem nós somos também por isso. Mas está ali ouvindo. Está ouvindo. Quando alguém discute com a gente, não entrar no embate. Porque às vezes é o hábito nosso de entrar no embate, querer discutir com a pessoa também, e aí o que é isso aí? Isso aí é por egoísmo e orgulho. A gente quer ter razão. E aí a gente deixa de ser feliz. Vocês entendem? Então percebam. Mas como é que a gente vai perceber, no momento de uma discussão, a gente é tão habituado a discutir, a brigar por coisas tão simples, estando presente. E aí o que vai acontecer? Você está presente, você vai perceber que está mudando o estado interno, que está vindo aquela vontade de discutir com a pessoa, de dar opinião. E aí vocês vão usar a força de vontade, que é aquela que brota lá no interior do nosso espírito, querendo evoluir, e a gente vai contra, a gente vai se segurar, a gente vai deixar de ser egoísta naquele momento, para não brigar. Olha, já é um passo à frente no nosso processo evolutivo, na nossa evolução. A gente está, de certa forma, numa queda de braço, às vezes até com o nosso corpo, não necessariamente com nossos obsessores, com nossos irmãos que estão desencarnados, que às vezes também nos incentivam, que também tem esse fator, que muitas vezes eles percebem, a pessoa ela tem uma tendência, né,
mais fácil de agir de determinada forma, aí é um prato cheio. Quando eles perceberem também que a gente está se esforçando, a gente está começando a não entrar na vibe, né, ele está incentivando a gente também. Né? O nosso corpo tem uma tendência habituada. Os nossos irmãos, que às vezes necessitados por um tipo de energia, querem que a gente entre nessa energia. E vão falar. E a gente percebe, opa, não, hoje eu não vou fazer isso, hoje eu vou me manter sereno. E a gente não entra nessa frequência e muda o nosso comportamento a partir desse esforço, a gente começa a mudar, começa a criar uma nova conexão neural. Esse espírito, ou espíritos que às vezes estão próximos da gente por esse comportamento, vão começar a perceber que a gente não cai mais na ladainha, no papo deles, e vão se afastar. E aí vai ficar até mais fácil de mudar. E aí a gente vai ter dado um passo à frente. Olha, esse tipo de conquista eu consegui. Eu já não discuto mais. Agora qual que é o próximo? Bom, aí a gente pode partir para o próximo. Até seguir escalando, crescendo, até conseguir fazer o que Jesus fazia. Pode demorar um pouquinho? Pode. Mas nós somos espíritos imortais, criados por Deus, ou seja, Ele nos dará infinitas possibilidades e oportunidades para que a gente se desenvolva, mas o que a gente pode dizer, o que deixa Ele muito feliz, o que deixa nosso Pai feliz, é o nosso esforço na prática do bem, é o nosso esforço em nos tornarmos melhores. É para isso que a gente está aqui, é para nos esforçarmos e a cada dia uma pequena conquista. E essa pequena conquista lá na frente se soma e se torna uma grande conquista. Entendido? Eu agradeço a todos a presença. Desejo a todos um ótimo dia, uma feliz semana, tudo de bom. Gratidão.